Antes que eu me cale, quero fazer tudo que se sabe. E depois decidir, eu quero sorrir, eu quero sorrir. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Conversas que Cuidam da Mente. Para esse episódio, eu trouxe uma pessoa maravilhosa que é a Patrícia. Patrícia, diz pra gente quem é você? Eu sou enfermeira por formação, pós-graduada em administração aplicada a serviços de saúde. Sou cantora, sou compositora, sou modelo comercial, sou atriz, sou pintora, desenhista, sou também tocadora de piano, eu toco um pouquinho de piano, e sou uma entusiasta da arte como um todo, né? Sou artista, digamos assim. Que lindo, que maravilhoso. Quem é a Patrícia além da profissão? Patrícia, além da profissão, é mulher, é mãe e é filha ao mesmo tempo. Eu tento unir essas três situações, essas três pessoas, né, essas três singularidades numa coisa só, numa personalidade só. Porque conseguir ser mulher atualmente, dá conta de trabalho, dá conta da nossa própria sexualidade também, por que não? E ser mãe e ser filha, tendo que cuidar de uma mãe com problemas de saúde, é complicado, né? É difícil a gente ter tempo para a gente ser a gente mesma. Então eu sou Patrícia, eu sou uma mulher que reúne essas três funções numa só. Perfeito. Patrícia, você falando aí, eu vou fazendo as minhas sinapses, né, aqui, né, imaginando dentro do teu contexto. Você provavelmente deve ter uma agenda bem, hora organizada, hora não, por conta das demandas do dia a dia. Conta como que é o seu dia a dia um pouquinho para a gente saber? Bom, eu de segunda a sexta-feira, eu tenho meu trabalho como enfermeira, né? Eu sou servidora pública do estado. Vou para o meu trabalho, eu saio, eu entro cedinho, bem cedo, e saio às 4. Chegando em casa, eu já tenho um roteiro, digamos assim, das minhas atividades artísticas que eu tenho que desenvolver, para dar conta de todos os programas que eu apresento. Sou apresentadora de programas de entrevista também, Uau! e de programa de rádio. Então, eu tenho que toda semana dar conta de um roteiro dos programas que vão ao ar naquela semana ou na semana seguinte. Então, eu já me organizo para que a hora que eu chego em casa, eu vou lá, dou uma assistência para minha mãe, dou uma assistência para as coisas da casa, e já vou para o computador para fazer toda essa parte do trabalho artístico. O tempo que sobra, ou eu vou dormir um pouquinho mais cedo, ou eu tento que, ou eu vou desenvolvendo outras atividades também para ficar com meu, né, da minha família, ou atividades pessoais, ou tentar ter um pouquinho de lazer junto às minhas amigas. Perfeito, e precisa, né, Patrícia? A Preciso, gente precisa dessa preciso. parte que é uma higiene mental até, né? Patrícia, e você falando aí, né, questão que a gente pensa ali nas funções executivas, no dia a dia, assim, eu preciso planejar, que é o planejamento, né? E quando esse planejamento, você planejou uma ação, você tem ali o roteiro que você tem que organizar, mas não deu certo, como é que a Patrícia se autorregula? Ai, é complicado. Eu meio que me desespero um pouco, porque eu sou pisciana, eu sou meio apavorada, eu sou ansiosa pra caramba. Mas aí eu dependo, eu vivo dependente de uma agenda que eu tenho eletrônica. Uhum. Então eu tento buscar reorganizar dentro dessa agenda todas as atividades que eu não dei conta de fazer naquele determinado dia, digamos assim. Vou reprogramando, vou realinhando de alguma forma para caber dentro daquela semana, dentro daquele prazo que era pelo menos o mínimo estipulado para poder dar conta de cumprir com a ação, né? Com a tarefa designada. Mas o que eu tenho buscado hoje? Ser menos ansiosa. Ah, não Uhum. deu certo? Vai dar outra hora. Ou não era para ser, ou qualquer coisa assim, sabe? Eu tenho buscado a me desestressar um pouco, Uhum. porque eu estava ficando muito sobrecarregada, e isso estava tirando a minha sanidade mental. Então eu busco tentar relaxar hoje um pouco. Não deu, amém. Vai dar outra hora que tiver que ser dado. Que bom. Na realidade, isso é maturidade, né? Conforme os imprevistos vão acontecendo, a gente precisa aprender a se É, autorregular. De repente, uma frase que é essa, né? Ah, não deu agora, vai dar um outro momento.
outras pessoas chorando, outras pessoas de repente fazendo uma caminhada. Cada pessoa tem uma forma de se autorregular. O importante é você descobrir qual o seu, para que quando os imprevistos acontecerem, você está preparado mentalmente para aquela ação. Não deu certo, então eu vou pegar o meu pensamento positivo. Não deu certo, eu sei o que me acalma, de repente beber uma água. Respirar, eu tenho buscado respirar, Ai, que literalmente. ótimo. Uhum. Me concentrar e respirar, apenas respirar, sabe? É uma terapia que tem me feito muito bem. Ai, que ótimo. Me conta também como que você começou essa sua trajetória, né? Que você permeia por vários campos profissionais. Como que começou a Patrícia enfermeira? Vamos começar por esse espaço. Patrícia Enfermeira começou quando eu tinha 16, 17 anos, no final do ensino médio, tendo que escolher alguma coisa para fazer vestibular, né? Minha mãe queria porque queria que eu fizesse medicina. Medicina eu não queria de jeito nenhum. Prestei vestibular em algumas faculdades para medicina, prestei naquelas em que eu achava que eu não ia passar para enfermagem, mas olhando ali o caderno de profissões, eu falei, eu quero isso aqui, eu quero ser enfermeira. Não sei, foi intuitivo, foi intuitivo. Não me vi fazendo outra coisa, sem ser da área da saúde, assim. E aí todos os que eu passei, que eu prestei para enfermagem, eu passei, graças a Deus. Entrei com 17 anos na universidade, aqui na UEM, e me transformei em enfermeira em 2000. Peguei aquela greve extensa que teve de 6 meses, peguei mais uma greve de 1 mês que o meu próprio curso fez, então, assim, fui acabar me formando mesmo em abril de 2002. E de lá até então, estou atuando na área. Já atuei em vários setores, praticamente em todas as áreas da enfermagem eu já atuei, desde o hospitalar, até a unidade básica, até o administrativo, pré-hospitalar. Já trabalhei de tudo um pouco. E voltando, você falando ali aos imprevistos, né? Você tinha uma data para se formar, aquilo é uma quebra de expectativa, se reorganizar emocionalmente, fazer o quê, né? Tem situações que fogem da gente, que não tem como a gente resolver, é respirar, não tem outra forma, né? Exato. E replanejar. E a Patrícia cantora? Patrícia cantora, ela surgiu desde que eu me conheço por gente. Eu não me vejo sem ter a música ou a arte me circundando de alguma forma. Aos 4 anos de idade eu comecei a fazer piano, mas eu me lembro que minha família sempre ouvia música. E eu já cantarolava desde criancinha. No jardim da infância, as professoras já tinham as apresentações onde eu cantava, na escola eu cantava, em casa eu cantava, eu ouvia muito rádio. E eu ficava cantando em frente ao rádio, tentando gravar as músicas, eu sempre cantei. E aí, profissionalmente, como cantora mesmo, foi aos 15 anos, como coordenadora de cânticos do grupo da igreja. E ali, junto com os jovens que eram desse grupo de cânticos, a gente montou uma banda de garagem. E ali, dali em diante, eu não parei mais de cantar com bandas assim. Que delícia. Você talvez, como eu, foi fazendo um filme aí da sua infância também, né? Eu sigo muito o podcast da doutora Ana Beatriz, e ela fala muito sobre propósito. E um dos vídeos, uma das falas dela é quando você fica ali na dúvida, né? Qual o seu propósito? O que que você é bom? É olhar para essa criança, para essa infância. O que que você fazia de uma forma genuína que você gostava e talvez o teu propósito está ali. E no caso do seu, a música, né? Boa, Que interessante. De fato. Muito interessante. E, além disso, você é apresentadora. Como que surgiu a questão da apresentadora? Do nada, menina. Foi um presente de Deus para mim, assim. Eu lancei a minha primeira música autoral em 2022 e fiquei com essa única música de trabalho o ano inteiro. Mas, como eu entrei em coletivos de bandas, me engajei digitalmente no meio do cenário musical independente, eu tive a oportunidade de conhecer programas, e aí eu fui participar como espectadora, né, como audiência desses programas, e eu participei tão ativamente que eu fui convidada para ser apresentadora desses programas que eu estava participando ativamente, que era o programa do YouTube, né, o Tautocronia. E enquanto programa de rádio, foi um convite de um
de um radialista que tem um programa de rádio também, que sempre participava desse programa de YouTube. Uhum. E ele gostou também de me ver enquanto apresentadora lá, e a gente ficou amigo, e ele me convidou para fazer parte do programa dele de rádio, para ter um programa junto com o programa dele. Hoje meu programa é independente do dele, mas foi graças ao convite dele que eu entrei nessa parte do mundo do rádio. E o programa de Instagram foi ideia minha mesmo, daí eu quis apresentar. Falei, tá faltando bandas, tá faltando espaço aqui no programa de YouTube para eu poder entrevistar todas as bandas que eu gostaria, então vou entrevistar também através do Instagram. Que legal, que interessante, né? Às vezes a gente precisa de coragem, porque às vezes a oportunidade vem, Exato. aí bate o medo, com certeza você ficou receosa, talvez ali na hora do convite, mas até teve um episódio anterior com a doutora Isabela, e ela comenta, né, daqui a pouco nós vamos ter o quadro de você tirar a voz de um pensador aqui, e a voz dela era essa questão do medo. Vai com medo mesmo, às vezes, né? Lógico que a gente tem que analisar, mas se é algo bom, vai dar medo também, mas precisamos de coragem para enfrentar esse medo. Que bom que Sem você dúvida. enfrentou e está conseguindo aí o seu O de sucesso. rádio foi o mais desafiador. Foi É, mais desafiador, porque eu não entendia nada, né? Hoje eu tenho que editar os programas, eu tenho que montar tudo em software que eu não tinha domínio nenhum, eu não tinha experiência nenhuma com o mundo do rádio, assim. E hoje está sendo bem valoroso, assim, estou aprendendo muita coisa. ai, que bom. Uma pergunta que eu não posso deixar escapar é essa, que a gente até tinha falado sobre isso, né? O que sua profissão te ensinou sobre pessoas? A minha profissão é enfermeira, me ensinou a ter empatia, acima de tudo. Uhum. Me ensinou a observar mais as pessoas, me ensinou a falar menos e a observar mais, no caso, né? Uhum. E me ensinou a entender mais essas pessoas, a ouvi-las, no sentido de... E também me ensinou a falar não para as pessoas. Importante. Porque nem tudo eu posso... Mesmo que o cuidado ele exige que você seja zeloso, mas ele exige que você também negue algumas coisas. Limite. Dê limites, exatamente. Então a enfermagem traz muito isso. Patrícia, deixa eu aproveitar então a sua fala, que você, como disse lá no início, né, você também cuida da sua mãe, para a pessoa que está, de repente, passando por essa situação, porque a gente, socialmente, culturalmente, a gente pensa em cuidar do filho, que é pequeno, que vai crescendo. A gente ainda está começando a ir para essa transição de cuidar dos pais. É um processo, eu acho que tem processo, penso eu. Você me diz, você que está dentro da área. Para aquela pessoa que está passando por isso, qual dica você daria para essa pessoa, principalmente ali na questão própria do controle inibitório mesmo, das emoções, que muitas vezes é desafiador, né? No teu caso, não, mas tem casos aí de pessoas que cuidam de mães e pais com Alzheimer ou outras, né, Nossa. situações que eu acredito que no seu dia a dia profissional você tenha experiência para isso. Qual dica você daria para esse filho, para essa filha, para esse cuidador, para essa cuidadora? Primeiro, se apegue ao que você tem de espiritual na sua vida, não sei qual, independente de sua crença, se você não tem crença nenhuma, se pegue a algo que você acredita, que seja a ciência, porque você vai precisar ter força para dar conta do recado. Não é fácil mesmo. Então eu me apego muito a Deus e depois tenha empatia, se coloque no lugar dessa pessoa que você está cuidando e tenta entender por que de repente ela te traz tanta demanda ou ela te faz certas coisas, porque muitas vezes eles são teimosos, eles são pirracentos, ou eles fazem coisas que eles não têm ciência do que eles estão fazendo, né? São sujinhos até de alguma situação, enfim, não é fácil. Então, para que a gente não surte, literalmente, tem que ter paciência, tem que ter empatia, coisa que não é simples e não é a todo momento que eu consigo ter. Então eu peço a Deus que literalmente me dê forças para encarar o desafio. Eu imagino, acredito que você que esteja na mesma situação, comenta aqui depois pra gente qual situação, né, o que a gente de repente um comentário seu ajuda uma outra pessoa também com a fala da Patrícia, e a gente vai criando uma rede de ajuda, né, até Exato. mesmo nos comentários. E
E você foi falando, Patrícia, como eu também estou com uma mãe já, né, que está na fase aí para cima dos 85, a gente sabe, né, que vai ficando mais sensível. E muitas vezes nós também ainda estamos lá na ferida da criança que a gente foi. A gente não é mais aquela criança, assim como aquela mãe também já não é mais a mesma mãe, aquele pai não é o mesmo pai. Então eu preciso também aquietar essa dor minha de criança ferida para poder cuidar dessa mãe hoje, no dia de hoje, e não olhando para aquela mãe que talvez num momento que ela também estava numa situação emocional mais sensível, aconteceu algo que eu interpretei e me traumatizou, talvez, e esse trauma hoje às vezes vem à tona. Então, acho que também tem que ter esse olhar. Como que você vê isso? Faz sentido o que eu estou falando ou não? Faz total sentido. Eu acho que que a gente também tem que pensar na gente mesmo, exatamente enquanto pessoa, por exemplo, eu filha, quando eu disse quem sou eu, né, fora que eu era mulher, eu era mãe, eu era filha. Eu tenho que me ver enquanto filha também, mas não mesmo enquanto aquela criança que eu era antes, porque eu cresci, eu evoluí. Eu tenho que ter mais responsabilidade, porque a responsabilidade literalmente bateu na minha porta e ela nunca mais ela vai embora. Uhum. Então eu tenho que assumir isso, como a minha mãe também, a partir do momento em que ela ainda tenha um pouco de lucidez, ela tem que também entender que ela não é mais que ela não pode fazer determinadas coisas, ou que ela tem que fazer outras determinadas coisas. Então é bem isso, é assumir o nosso momento atual, eu penso. Uhum, Entender o nosso momento atual e as nossas limitações e as nossas vulnerabilidades. E mas as nossas potencialidades também, né? também. Então, para você, agora o recadinho para você, é idoso, idosa, que né, tá consciente, às vezes vem aquela tristeza, aqueles pensamentos intrusivos de que você às vezes está se sentindo rejeitado, não está sendo amado, talvez seja a tua criança também além da ferida, e a sua demanda emocional acaba sendo um pouquinho mais pesada para você e para quem está cuidando de você. Então, também olhar para isso com bastante carinho, com bastante cuidado, porque as nossas emoções a gente trabalha e cuida dela desde quando a gente nasce até o dia que a gente não está mais aqui, né? Até o último dia nosso, Exato. principalmente se a gente tiver consciência ainda. Claro, quem já não tá, passou por essa fase, que a gente sabe que tem muitos idosos também que não tem esse processo mais cognitivo, mas tem o emocional ainda, né? Então a gente tá olhando para você também e pede para você ter um olharzinho para você com mais carinho também, e às vezes perceber que não é que você também está sendo rejeitado ou que estão te exigindo algo muito forte, é que nessa fase da sua vida exige de você um determinado comportamento também, que assim como os mais novos precisam se adaptar, os mais velhos também. Eu achei perfeito o que você disse, Patrícia, é viver o momento atual. O que eu consigo fazer atualmente? Amo varrer calçada. Tá, mas se eu for varrer calçada, eu sei que eu já não consigo ficar muito tempo em pé. Eu corro o risco de cair, Não eu não dá mais. posso mais varrer Não dá calçada, mais, exato. né? Então a gente tem que ter esse olhar também. Você concorda comigo? Comenta aqui. Se de repente você tem alguma dica também, a gente aceita, tá bom? Porque dicas é a ideia do nosso podcast. Patrícia, para a gente deixar um pouquinho mais leve, né, agora de novo a nossa conversa, vamos buscar a Patrícia cantora Ah, agora. adoro! Faz uma palhinha para a gente, fala sobre a música, de repente se você quiser que você vai fazer uma palhinha ali, canta para a gente um pouquinho. Tá, eu vou fazer, minha voz não tá lá grandes coisas hoje, mas eu vou fazer a música Borboleta, que foi meu primeiro single, lançado em 2022, que foi um single que surgiu de um insight espiritual, foi uma música transformadora na minha vida, foi o divisor de águas na minha vida, enquanto artista, e é ela que eu vou cantar um trechinho para vocês aqui. Vamos lá. Antes que eu me cale, quero fazer tudo o que se sabe. E depois decidir, eu quero sorrir, eu quero sorrir. Livre, eu quero ser livre, como uma borboleta que se transformou, que desencasulou, que desencasulou. Eu quero ser livre, eu quero ser livre,
Eu quero ser livre, eu quero ser livre. Para quem quiser ouvir, está em todas as plataformas de streaming. Vejam lá, Patrícia Perfeito. Schack Borboleta. Gente, que não dá uma sensação mesmo de transformação a letra dessa música? É uma delícia, né? E de acordo, né, com as teorias aí de psicologia, quando a gente pensa nas terapias da vida, a borboleta é um símbolo de transformação, né? É um símbolo de mudança, exatamente. E a gente vai percebendo qual a mudança que a gente quer na vida da gente. Quantas mudanças a gente já teve? Porque muitas vezes a gente está tão atropelado no nosso dia a dia que a gente não observa o quanto a gente já evoluiu. Às vezes estou passando aquela situação, uma provação nesse momento, mas se olhar um pouquinho para trás, eu pensar, nossa, mas eu já passei por outras e eu evoluí com ela. Então a gente precisa também olhar para essa transformação e imaginar que para frente vem coisas boas e saber que virão outros desafios também. Porque Exatamente. até estava comentando hoje com a Cléo sobre isso. Quando eu espero do outro mais do que ele consegue me dar, eu vou ter, a expectativa minha vai ser quebrada. Então eu vou ficar frustrada. Agora, se eu entendo que aquela pessoa, eu até quero aquilo daquela pessoa, mas ela não dá mais conta de me dar aquilo, a minha frustração não vai ser tão grande, pelo contrário, não vai ter nem frustração. Eu vou ter entendimento e acolhimento. Então, se eu penso aí como cuidador dos pais, de pessoas mais idosas, na sua questão ali profissional, até mesmo na questão da música, a música a gente pensa em energia positiva, em alegria, mas existem os momentos de frustrações também, um momento de embate. E quando a gente sabe que eles virão, não é que a gente vai ficar pensando negativo, não é essa a ideia. Mas saber que eles existem também, a gente já sabe. Bom, eu vou sofrer o impacto. E vai, porque a gente é ser humano. A É gente tem bom até porque sentimento. dá para se preparar um pouco antes, né? Se a gente sabe. Isso. Se a gente sabe, ó, vai acontecer. Eu sei que eu vou ter uma reação porque eu sou humana. Tenho o meu instinto também. Só que vai ser com uma proporção talvez até menor do que já foi quando a gente não era preparado. Não sei se faz sentido para você. Faz, sim, sem dúvida faz. A gente está começando aqui a caminhar do meio para o fim da nossa fala. Eu queria que você me falasse como que você lida com o seu emocional, não lá em casa com a mãe que você já falou, né? Você até falou um pouquinho do trabalho, mas porque eu acredito que vai ter aquele paciente que vai te chamar mais, vai ter uma empatia, não é nem empatia você vai ter com todos, mas vai ter uma afinidade maior. Porque se nós somos seres humanos, a gente tem mais afinidade com um, às vezes menos com o outro, tá tudo bem, é normal isso. Como que você lida quando essa afinidade e esse paciente acaba indo a óbito, que eu acho que a situação acho, mais densa na sua profissão, penso eu. Fico triste sem dúvida nenhuma. Já tive algumas perdas no trabalho que me marcaram e eu lembro até hoje. Perdas assim significativas de uma criança que não era batizada e a mãe saía correndo atrás do carro do IML. E tipo, eu falei, se eu soubesse eu poderia eu mesmo ter batizado essa criança, porque foi uma das angústias da mãe. Já perdi pessoas assim de formas muito traumáticas, mas já perdi pessoas de formas leves também, mas pessoas que eu criei de fato esse vínculo. Tristeza, mas eu entendo que no meu trabalho, essa parte do transcender, do ir, né, deixar de existir nesse plano, faz parte. Então a gente encara a morte com mais naturalidade. Então não me dava tanto problema com, tipo assim, a tristeza vinha, mas ia embora. Uhum. Era uma coisa passageira. Não me agravava. É diferente se um parente meu morrer, é diferente de alguém que não seja meu paciente, ou um amigo, como já aconteceu várias vezes. Que a dor fica. Uhum. Mas ali com os pacientes, não. Existia uma tristeza, mas era hora, né? E daí vou pegar essa sua fala, porque a gente gosta de dicas aqui. E como a sua dica, né, eu vou dentro da sua área profissional, sabe aquela pessoa que está começando agora o curso de enfermagem, seja ele técnico, seja ele, não importa, né, qual a forma ali, mas ele está começando, ele passou por esse primeiro luto. Qual a dica que você daria para essa pessoa para entender, como você acabou mesmo de dizer, né, já é uma dica também, né, de entender que a morte, ela faz parte, né, da vida, né, a gente sabe Exato. disso, mas
qual, de repente, ação ela pode fazer até para se autorregular emocionalmente nessa situação que ela criou vínculo com essa pessoa? Que nem todos a gente vai conseguir salvar, mas enquanto eles estão vivos, a gente tem que dar o nosso melhor. E quando não dá para salvar todo mundo, tem que entender que você fez o seu melhor. Perfeito. Pronto. Eu acho que essa frase é perfeita. Você fez o melhor, o que foi possível naquele momento, né? O que Então, deu para ser feito, você fez. Então, faça o seu melhor para todos, mais para quem você tem afinidade, até se for o caso. Mas se não deu, se a pessoa de fato for a óbito, entenda que era o momento, você não tem que se culpar. perfeito. Então, vai cuidar do outro agora. Verdade. Patrícia, para a gente ir finalizando, nessa caixinha aqui, como eu disse anteriormente, a gente tem várias Segredo. frases. Então, eu tenho passagens bíblicas, eu tenho pensadores da área da filosofia, da psicologia e N situações. Eu vou pedir para você tirar uma Tá. e, ao ler essa frase, o que que essa frase vai impactar em você? O que ela mexe com você? Ah, que bom que a letra é grande. É. Não somos afetados pelas coisas, mas pela interpretação que fazemos delas. Epiteto. Nossa, isso aqui é bem do estoicismo, né? Aham. É bem isso. Eu acho que a maneira com que nós olhamos para as coisas, a maneira com que a gente espera as coisas, a maneira com que a gente elabora uma fantasia ou uma ilusão na nossa cabeça, é meramente uma fantasia, uma ilusão. Então, como a gente está interpretando aquilo, ou seja, se você verificar que aquilo é uma realidade que não depende de você, que você não pode transformar, não espere nada daquilo. O que você pode mudar, aquilo que você pode transformar, está em você mesmo. Então, não faça uma interpretação equivocada daquilo que você está só visualizando. Não coloque uma interpretação naquilo que você não tem como interpretar. Eu penso que seja isso que ele queira dizer, né? Eu também acredito que é o que nós estamos falando. Interessante que as frases vão se coincidindo com o que a gente fala. É a tal da expectativa. Então, Exato. se eu crio uma expectativa muito alta, talvez aconteça. E, opa, perfeito. Excelente. Mas quando não acontece, né, a frustração ela é Aí vem maior. aonde nos afeta, né? Que não somos afetados pelas coisas, mas pela interpretação que fazemos Fazemos dela, dela, né? Pela exatamente. expectativa que nós colocamos nela, né? Então, você aí que volto a falar sobre a questão do cuidado com o idoso ou com o cuidador, porque, né, é nesse contexto que a gente está falando aqui hoje. Então, talvez também a expectativa que você tem desse idoso que você está cuidando. E Exato. você que é idoso, também a expectativa que você tem do seu filho, da sua filha, ou da pessoa que está cuidando de você também. Porque ela está te dando amor, cuidado, e você, às vezes, está tão sensível. E a gente não tem a ideia de acusar ninguém, não é esse o objetivo, mas sim olhar para isso também. Talvez a sua sensibilidade é quem está te fazendo sofrer um pouquinho mais ainda, porque a sua expectativa também não está sendo alcançada, porque você planejou ali na tua cabeça algo que não está sendo possível. Que daí a gente volta lá nas funções executivas. Eu planejo, tem a situação ali que não aconteceu do jeito que eu quero, eu dou uma parada, que é meu freio inibitório, né? E vou replanejar, que é a minha flexibilidade. Então, eu esperava que na minha idade eu fosse, talvez, muito bem cuidado pelos meus filhos, mas eu esqueci de pensar que meus filhos também têm os afazeres deles, têm, né, projeto de vida profissional, familiar, e que talvez meu filho está se organizando em determinada carga horária para mim. E eu, na minha expectativa, é que deveria ser 24 horas. Então, eu preciso olhar para isso com cuidado também emocional. Mesma coisa, você que é adolescente, você que é mãe de adolescente também. Às vezes a gente cria uma expectativa com os nossos filhos e a gente percebe que ao ser pai, ao ser mãe, aquele projeto de filho que a gente tinha na nossa cabeça não existe e não vai existir nunca, porque é um ser que está sendo desenvolvido a partir do contato com você e com outras pessoas também.
Então a exato. gente evolui no dia a dia, né? Então a gente precisa cuidar com essas expectativas. Agora, para a gente finalizar de verdade, Patrícia, de repente alguma pergunta que eu não fiz ou algo que eu não pedi para você falar, que você fala assim, olha, isso aí é importante, não posso sair desse podcast sem falar sobre isso. Você pode falar com o pessoal, de repente, alguma frase, algum acontecimento, alguma dica. Não, eu queria só falar um pouquinho enquanto mãe. Eu acho que enquanto mãe eu não me expressei, mas dizer que eu, por exemplo, que sou mãe solo, Hum, né, não consegui criar meu filho, embora ele tenha sido planejado para ter uma família certinha, ele pai e mãe tudo juntinho, não deu certo, não saiu como planejado, eu criei meu filho solo. Eu queria dizer para as mães também que tiveram essa mesma situação, para que a gente não se esqueça de que o nosso amor por eles é muito grande. Então, filho, eu te amo muito. Quero só dizer para você que eu te amo muito. E que eu quero também que você entenda que eu também sou mulher, filho. Tá? Mas que eu jamais vou te deixar de te amar, mesmo sendo mulher. Eu também sou mãe. Eu nunca vou deixar de te amar. Mas eu tenho a minha vida para viver. Então, é só isso que eu gostaria que vocês, enquanto filhos, entendessem isso nas mães. perfeito. Patrícia, e as próprias mães também, né? Porque, de certa forma, a gente vai se autoabandonando do nosso lado mulher feminino para nos tornar mãe materna. E dá para coexistir as duas Exato. situações. Então não é fácil para os filhos, a gente sabe, porque assim como nós criamos uma expectativa e uma imagem de filho, os filhos também criam uma fantasia do que é ser mãe. Mas ser mãe não tira da gente o nosso papel mulher também. Né? E a gente precisa mesmo falar sobre isso. Perfeito, eu amei que você trouxe isso. E vou aproveitar já a fala da Patrícia, vou falar para os meus filhos também. Amo vocês. É uma delícia, né? E a gente ama, só que a gente também nos amamos a nós mesmas e precisamos também valorizar a gente como mulher. Exato. Amei, Patrícia. Patrícia, agora você vai falar com o público. Eu gostaria que você falasse sobre o seu programa, como te encontra, né? Tanto no da rádio quanto do YouTube, as suas redes sociais, para que as pessoas te encontrem. Como fazer para encontrar a Patrícia nesse mundo digital e talvez até te contratar, né? Questão ali dos Exato. seus eventos. Fique à vontade agora. Bom, eu sou Patrícia Schack, então, nome artístico. Eu apresento o programa Tautocronia, que é um programa de YouTube que passa no canal Rock na Ativa, toda quinta-feira, às 21h12, ao vivo. E eu apresento juntamente com Márcio Dias e Tio Beiço, o programa Tautocronia. Apresento também o programa Schack, o lado B do rock, que é pelo meu perfil do Instagram, @PatriciaSchack, o Schack é com SHAKI. Então vocês me acham lá no meu perfil do Instagram, sigam o meu perfil do Instagram. E podem me mandar mensagens pelo direct. Vocês também me ouvem no programa Frigideira Acústica, que é o meu programa de rádio, que rola toda semana, todos os dias, na verdade, mas os inéditos é uma vez por semana, durante toda a semana, em 19 web rádios diferentes, sendo 2 delas internacionais. E aí vocês me encontram também para falar comigo, para mandar seu material, você que é artista, você quer divulgar o seu material, você quer participar de algum dos programas, entre em contato comigo pelo WhatsApp, DDD 44 99949 9059. E também vocês podem acessar o meu YouTube, canal do YouTube, que é @PatriciaSchack também. Perfeito. A gente vai colocar tudo aqui na legenda depois, conforme ela foi falando, tá? Eu aproveito para vocês, né, que tem aí programas, que tem no YouTube, Instagram, né, na rede social, que vai fazer um evento presencial também sobre a questão da interpretação, que a gente até Ah, estava verdade. conversando, né? Pelo meu WhatsApp, vocês podem me contratar para shows também, porque eu faço shows autorais, faço show de voz e violão. E também me achem no Spotify, no Deezer, na Amazon, aí, com o nome Patrícia Schack mesmo também. Não esqueçam para ouvir minhas músicas, que daí a gente ganha um direito autoral, né? Perfeito, olha lá, vamos lá. E como eu estava falando, nós temos aqui a nossa profissional intérprete de Libras, vai fazer um evento. A gente precisa falar sobre a inclusão. Por quê? Porque o surdo também gosta de música. É,
O surdo também gosta de entender sobre comportamento, sobre funções executivas, sobre emoções. Por quê? Porque ele é um ser humano, ele tem, de repente, um familiar, que é nesse contexto que nós estamos fazendo esse episódio de hoje, e ele precisa dessas informações também, ainda muito mais do que nós, porque nós temos uma vasta oportunidade aí nas mídias falado oralmente. Já os surdos são poucos materiais em Libras adaptado. Então, se você, né, despertar o interesse para a interpretação do seu material, da sua palestra, ou de repente reunião dentro da sua empresa, seja onde for a sua fala, nós temos aqui a Cleonice, nós vamos colocar também aqui o Instagram dela, pode entrar em contato com ela, ou até mandar uma mensagem aqui também no vídeo que a gente entra em contato. Vou falar agora das minhas redes sociais também. Luz Libras Porte é o meu Instagram e o meu YouTube. O meu YouTube, não, meu TikTok, Luz Libras Porte e Instagram. Temos aqui também esse canal. Se inscreva, comente, compartilhe. Tem também, eu tenho uma outra rede no YouTube que é Luz Libras Porte também. Lá a gente fala um pouquinho mais sobre adolescência, sobre a questão das mães, né, que estão passando ali por essa fase da adolescência que a gente também sabe que não é muito fácil. E eu te espero no próximo episódio.